Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Nós estamos no ano do nosso jubileu. E você que tem estado conosco aqui na igreja, você que tem acompanhado o nosso culto pelo nosso canal do YouTube, o que dá essa sensação, esse sentimento de pertencimento da igreja, é a gente conhecer a história da igreja. Tem muita história de bênção, tem muita história de orações atendidas. E nessa noite nós queremos compartilhar um pouquinho com você, você que está em casa, você que está aqui, um pouco da história aqui da igreja. E para isso eu queria convidar o irmão Isaías, a irmã Ivone, e o Murilo e a Carol, que vai nos conduzir nesse tempo aqui. Muito boa noite. A graça e a paz de Jesus. Amém? Hoje de manhã a gente teve um tempo muito bom aqui, de ouvir um pouco da história da nossa igreja. Alguns de vocês que estão aqui talvez já tiveram a oportunidade de tanto ouvir quanto participar. Estou vendo a irmã Cari ali, ela teve a oportunidade de participar de quase toda essa história, junto com o irmão Isaías, Dona Ivone. Mas talvez muitos de nós aqui não conhecem algumas coisas das nossas raízes, de que aconteceu nesses 50 anos de organização e mais de 50 anos de história. Mais de 50 anos de história e 50 anos de organização que vamos completar. É o ano do nosso jubileu, a gente está em festa. Estamos em festa, não estamos? Estamos em festa, tivemos uma oferta missionária de festa, a maior oferta que já arrecadamos numa conferência missionária. Isso é um presente de Deus para nós. E aí a gente queria dar a oportunidade a todos nós aqui de ouvir um pouco do que aconteceu nesse tempo, de 50 anos, um pouquinho do que aconteceu. Amém? E eu queria começar perguntando aí, quem são essas duas pessoas que estão nessa foto? Esses aí são Antônio Neves e Sebastiana, meus pais. Amém. E como que começou, como que essa comunidade que a gente hoje se encontra aqui, se reunindo a centenas, começou, como que ela foi gerada no coração de Deus e como que ela aconteceu? Bem, primeiro é importante saber que essa igreja não começou assim como uma igreja avulsa, como muitas vezes acontece, Foi um trabalho que começou já planejado, Voltando um pouquinho atrás, para a gente ter uma ideia melhor, vamos começar do ano de 1920. Em 1920, chegou um casal de missionários nos Estados Unidos, em Belo Horizonte, e casados de novo, não é casado de novo outra vez, não é casado... Novo. Recém-casados. Recém-casados, isso. Obrigado. Importante conversar com quem sabe falar. E sempre vinha missionários dos Estados Unidos trazendo uma mensagem de avivamento espiritual. E sempre aquelas mensagens promovia a formação de grupos pentecostais, igrejas, formavam igrejas pentecostais. E esse casal veio também para começar o trabalho na Igreja Batista da Lagoinha. E no ano de 1924,
eles tiveram o primeiro filho, aliás, o primeiro e o único, porque enquanto o marido dela morria no hospital, o filho nascia. Ela ganharam um filho e ela perdeu o esposo. Antes dele morrer, ele mandou um recado para a esposa. Falou: olha, você faça o seu trabalho e o meu trabalho. Então, quer dizer, acumulou a responsabilidade para ela. Ela começou, então, a realizar o trabalho, pregando também uma mensagem de avivamento espiritual. E no ano de 1954, o pastor José Arrego do Nascimento foi alcançado também pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo. Em 1958, o pastor Ernesto Onini também foi batizado no Espírito Santo. E o pastor Ernesto Onini deixou o pastorado dele por um período e se dedicou a um trabalho itinerante e interdenominacional, pregando a mensagem de renovação espiritual, né? Uma busca mais profunda do Espírito Santo, uma busca de santificação, né? Porque às vezes a pessoa converte e às vezes esquece o primeiro amor, a igreja vai passando o tempo, ela vai também se esfriando um pouco, sendo contaminada pelas coisas do mundo, e de repente precisa uma renovação. Então, a mensagem foi sendo espalhada por todo o Brasil, em todas as igrejas evangélicas, não só batista, que a missionária Rosalia era batista, o pastor José Arrego do Nascimento também, o Ernesto Onini também, mas eles não se limitaram ao trabalho com os batistas, mas com todas as igrejas evangélicas. E chegado a um determinado ponto, muitas igrejas às vezes não acolhiam bem aqueles que eram alcançados pela renovação espiritual. Então iam ficando isolados, né? Às vezes a convenção das igrejas não aceitava, às vezes excluía igrejas inteiras da convenção. Então começou a ficar um grupo isolado. Aí eles organizaram, para não se espalhar, para se organizar, eles organizaram uma missão, a Ação Missionária Evangélica. Então reuniam ali as pessoas de várias igrejas que iam saindo, né? Embora a orientação fosse para que os membros que fossem alcançados pelo movimento de renovação não saíssem das igrejas. Cada um ficaria na sua igreja. Mas, infelizmente, não foi possível haver adaptação. Mas depois cada uma denominação foi saindo e deixando aquela organização, aí os batistas ficaram sozinhos. Aí eles sentiram a necessidade de organizar uma convenção. Aí no dia 16 de setembro de 1967, eles organizaram a Convenção Batista Nacional. Daí então, desse momento, então, a partir daí, surgiu esse trabalho aqui. Como que surgiu esse trabalho? Meu pai, o pastor Estevão Christman, tinha um programa evangélico lá em Curitiba, né? O nome do programa era o Programa de Renovação Batista, Renovação Espiritual. E meu pai começou a ouvir o programa, né? E passou a contribuir para a manutenção do programa. Ali por volta de 1967, 68, o pastor Estevão Christman veio fazer uma conferência na igreja missionária, cujo templo era aqui onde tem esse prédio aqui
No prédio aqui do outro lado da rua aqui. É mais no meu lado, mais na frente ali. Ah, tá. Número 30 ali. E era pastor ali, o pastor Hamilton Justus. E nós, eu, meu pai, meu irmão, viemos ali assistir o culto. E nesse momento, então, travamos ali um relacionamento de amizade com o pastor Estevão Crisma. Passado um pouco tempo, ainda na década de 60, um irmão de uma igreja batista lá de Curitiba informou aos pastores que tinham tomado conhecimento de que tinha um grupinho de pessoas aqui em Maringá que estavam meio desajustados na igreja e que estavam desejosos de abrir um trabalho de renovação espiritual. Os pastores se reuniram e passaram a vir aqui para visitar o campo. Vieram várias vezes e depois de ter concluído a pesquisa, o estudo, decidiram começar o trabalho. E no dia 23 de março de 1970, nós começamos o primeiro culto, num barracãozinho, lá na rua Marechal Deodoro, número 555. Rapaz, ele é bom de memória ou não, gente? Número 30, número 555, 23 de março de 1970. O computador ainda está funcionando um pouquinho aí. Aí sim. Então, começamos ali um trabalho, um galpãozinho onde tinha sido uma oficina, um velho de madeira, sujo. Colocamos uns banquinhos lá de madeira, sem encosto, sem nada, e começamos ali. 13 pessoas aqui de Maringá e mais o casal de missionários, começamos com 15 pessoas ali naquele barracãozinho. Muito legal. Então foi um trabalho que começou a acontecer no Brasil como um todo, um movimento de renovação espiritual começou a acontecer no Brasil como um todo, e esse fogo foi espalhando, e por meio de um programa de rádio alcançou seu pai, vocês vieram aqui num culto de renovação espiritual, receberam o enchimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e aí começou-se um trabalho, mas então foi a convenção mesmo que veio aqui. Foi a convenção. Os pastores de Curitiba, naquele tempo não tinha convenção estadual, era a União das Igrejas Batistas da Convenção Batista Nacional do Paraná. Aí eles entraram em contato com a convenção, pediram auxílio, inclusive auxílio financeiro da convenção para manter o casal de missionários, o pastor Jacó Clave, irmã Zelinda, e a cobertura espiritual também, né? Acompanhamento espiritual. Tanto que, adiantando um pouquinho, na organização da igreja, depois em igreja, o presidente da convenção, pastor René Feitosa, e o secretário executivo da convenção, pastor Hilton Quadros, estiveram participando da Assembleia da Convenção, da Assembleia de Organização Eclesiástica da Igreja. Legal. E quem que é esse rapaz aí? Esse aí eu não posso deixar de falar o que eu falei hoje de manhã, né? Porque esse aí era a pessoa mais linda que tinha na igreja, com exceção da esposa dele, né? Ela superava. E esse culto foi quando? Esse culto foi dia 11 de novembro de 1972, data da organização. Foi uma assembleia da organização da igreja. Então essa foi a assembleia de organização da nossa igreja. Então o trabalho começou lá em 70 com os missionários, mas a igreja foi organizada. A igreja começou lá com um ponto de pregação. Depois, quando veio
mais pessoas. Aí, aquele grupinho que eram membros, se tornaram membros da igreja, fomos filiados à Igreja Batista Ebenezer de Tupinambá. Tinha a Igreja Batista aqui em Tupinambá, que é distrito de Astorga. Então, esse grupo foi filiado ali na Igreja Batista Ebenezer e como Congregação Batista de Maringá. Depois passou a Congregação Batista Sião de Maringá. Legal. E uma coisa que a dona Ivone falou ontem, que a gente estava conversando, por que o nome foi Batista Sião? Foi você? Batista Sião. Essa foi uma sugestão de uma irmã que participava conosco. Hoje ela está na Igreja Assembleia de Deus, a irmã Jaci Colarida. Ela que sugeriu esse nome. Eu imagino que é pelo significado do nome, né? Porque Sião, em hebraico, significa monte, né? E lá no Monte de Sião tinha uma fortaleza. Então tem esse sentido também de fortaleza. Legal, glória a Deus. Amém. E dona Ivone, conta pra gente como é que foi sair de um ambiente assim, onde tinha tudo estruturado e começar algo novo, nessa renovação espiritual, como que foi isso? Para mim foi um tanto difícil, né? Porque a gente estava numa igreja estruturada, estava organizada, né? Tudo organizado. Então, como ele disse, nós começamos, nós éramos recém-casados e eu tinha que acompanhá-lo, né? Então, nesse lugar muito simples, né? Muito difícil, né? Nós estávamos em 15 pessoas, né? No começo. Então, a gente ia na escola dominical lá às 3 horas e à noite nós íamos na nossa igreja, que não tinha saído de lá ainda. E aí, muitas vezes eu não estava com vontade de vir nessa, né? No começo. Mas depois eu fiquei gostando mais de vir aqui. Quando a gente visitava lá, meu coração já estava aqui. Então, eu comecei a querer ficar aqui mesmo, que era o meu lugar, né? Que era assim, eram os cultos mais avivados, culto mais, né, busca mesmo do Senhor, né? Dona Ivone, conta também um pouco como eram os templos, né? A gente teve alguns templos, né? Antes dessa organização, essa igreja, qual é essa igreja aqui? Esse templo? Assembleia de Deus. Essa é a Assembleia de Deus aqui da Rua Paranaguá, aqui, que nesse dia cedeu o templo para a organização da igreja, né? Desses aqui, 34 eram membros, né? Aqui já tinha mais? 34 foi na organização. Aqui já tinha mais. Aqui já foi acho que foi na década de 80. Aqui. Esse não é o culto de organização especificamente? Não. Não. Aliás, não, esse aqui, desculpa, eu estou confundindo. Esse aí foi no dia da organização, no templo da Igreja Assembleia de Deus. E a igreja foi organizada com 34 membros. Então, às vezes, alguns irmãos aqui falam, você é o fundador da igreja. Não, eu não sou o fundador da igreja. E eu e Ivone não somos fundadores da igreja. A igreja foi fundada com 34 membros. Hoje, desses aqui na igreja, nós somos em 4. Nós 2, e o irmão Eurico e a irmã Iraci Alvarenga, né? Os irmãos, talvez, a maioria não os conheça, porque já são idosos, ele está com 90 anos, ela com 89 anos, não tem como se locomover para participar das reuniões. Então, sobraram, no momento, nós 4, por enquanto. E entre 70 e 72, conta como que foi um pouco os templos aí, como que eram os locais de reunião? Olha, aí foi como uma peregrinação de Israel no deserto. Nós saímos lá do barracãozinho e o templo que tinha aqui, que eu disse que era da igreja missionária,
cujo pastor era o pastor Hamilton Justus, eles mudaram a sede da igreja, mudaram a igreja para outro lugar, outro bairro. E vendeu o templo aqui, a propriedade, para o irmão Olivino, que era membro da igreja missionária. Aí o irmão Olivino alugou para nós. Então, lá da Marechal Deodoro, nós vamos aqui para o templo, aqui, Manuel Macedo, número 30, aqui no templo. Depois ficamos um tempo aqui, o irmão Olivino vendeu para um irmão da Assembleia de Deus, que ele pretendia implantar um trabalho, uma igreja ali. Aí, nós ficamos sem lugar para reunir. Aí meu irmão tinha construído uma salinha, um barraco dele lá, né? Que ele morava num terreno aqui dos meus pais. Meu pai tinha um barraco na frente, e eu tinha um barraco no meio, e meu irmão um barraco mais lá no fundo. E ele tinha uma salinha de 9 metros quadrados. Estava vazia. Então nós passamos a reunir ali aos domingos à noite, e aos domingos à tarde nós nos reuníamos no templo da Igreja Assembleia de Deus. Eles cederam lá para a gente fazer culto lá e escola bíblica dominical. Depois dali tinha a irmã Iracema, a irmã Jacira e a irmã Maria, que a irmã Iracema e a Jacira já faleceram. Tem a irmã Maria, que ainda mora numa casa aqui, na segunda quadra aqui depois da Avenida Mandaguari, aqui na Paranaguá. Eles cederam uma parte do terreno e nós fizemos um templo ali, aquele templo, né? Que é Tabernáculo. Era uma cabana. Era uma cabana, né? E nós chamávamos de tabernáculo, né? Fala pertinho. O judeu chama de sucá, né? Nós chamamos de tabernáculo, né? Aí fincamos ali umas vigas, cobrimos de brasilite e a parede nós fizemos de pano de carne seca. Não sei se os irmãos conhecem pano de carne seca, mas que é um tipo meio de jeans, né? Fizemos a parede de carne seca. E o piso era chão batido, e como aqui era tudo barro, não tinha asfalto, então era coberto com pó de serra, né, ou serragem, pó de madeira, né? Esse era o nosso templo. E na época que estava nesse templo que a igreja foi organizada, então? Quando nós estávamos nesse templo que a igreja foi organizada. E daí então que nós nos reunimos na Assembleia de Deus para a organização. Legal. Da igreja. Isso aqui é a foto do dia da organização também, né? Como que era o nome do primeiro pastor? Gedeão Freitas. Fala bem pertinho do microfone. Gedeão Freitas. É esse aqui no meio, né? Gedeão Freitas é esse que está aqui entre essa senhora, que é ele e a família. Ele, a esposa, E essas 4 moças a aí? irmã Eunice e as 4 meninas. Ali está o irmão Eurico Avarenga, lá no cantinho. Irmão Eurico Avarenga E o seu pai, o mais no canto é o seu pai, e aí em cima é o Eurico Avarenga, né? Eurico Avarenga ao lado do meu pai. E eles foram consagrados ao diaconato no mesmo dia em que o pastor assumiu o pastorado e foi consagrado ao ministério. Aqui foi o momento da consagração. E qual que é esse templo aí? Esse aqui é aquele ali, que depois do tabernáculo, o irmão que tinha comprado ali para abrir uma igreja, infelizmente não prosperou o trabalho dele, ele nos alugou novamente. Então aqui do outro lado da rua. Aqui do outro lado da rua. E nós ficamos aqui em frente, esse terreno aqui era meio plano aqui em cima, mas ali tinha um barranco grande que a rua passava lá embaixo. E eu ficava olhando nesse terreno, né? Puxa, se a gente pudesse comprar esse terreno aí
e veio na minha cabeça, a gente podia construir salas embaixo e em cima construir a nave do templo, né? E daí um dia, o meu pai, nesse tempo era o pastor Paulo Roberto, eles rodearam aqui o terreno, orando e tomando posse do terreno. Mas comprar de que jeito, né? O povo tudo pobre, né? Mas aí eu lembro de que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, né? Aí Balaão teve que conversar com a jumenta, né? Já que ele não conversou com Deus, teve que conversar com a jumenta. E Deus usou também corvos para levar alimento para Elias, né? Coisa que não é natural, é sobrenatural. E Deus mandou umas 4 famílias de pessoas de posse. Aí nós conseguimos comprar esse terreno e já iniciar. Glória a Deus. E Dona Ivone, conta pra gente uma experiência, uma história de um pouco assim da provisão de Deus sobre a igreja, sobre o começo, assim. Nós éramos em poucos, né? Como ele disse, veio umas 4 famílias que tinham posses, né? E muitas depois saíram e nós ficamos numa situação muito difícil, né? E fazendo as contas, a pessoa falou, uma irmã falou que essa igreja ia fechar, né? E eu disse para ela que não ia fechar, porque o Senhor era do plano de Deus que essa igreja estava neste local. Não ia fechar. Que era de Deus que ela estava nesse lugar. E porque quem nos sustenta é o Senhor, né? Antes dos recursos, antes de tudo, precisamos de recursos, mas é o Senhor quem sustentou desde o início e até agora Ele está sustentando. Tem alguma história aí, seu Isaías, de provisão do Senhor nessa igreja? Tem uma que eu deveria ter vergonha de contar, né? Mas eu vou ter que contar, né? Eu era tesoureiro da igreja e não tinha saldo em caixa. E numa segunda-feira eu teria que pagar, na época, 100 cruzeiros. E no domingo choveu muito e aqui quando já era pouca gente. E quando chovia muito, vinha menos gente ainda. Aí, naquele domingo choveu muito. E eu fiquei preocupado. Falei, puxa vida, e agora? Como que eu vou fazer para pagar essa conta amanhã? Não tem dinheiro. E hoje não vai quase ninguém na igreja. Não vai entrar dinheiro. Aí, chegamos na igreja, realmente um pouquinho de gente. Depois do trabalho que eu fui recolher as ofertas, para minha surpresa, entre as moedinhas que tinha lá, tinha um cheque. E que é a pergunta que eu fiz aqui hoje, né? Adivinha de quanto era o valor desse cheque? De quanto? 100 cruzeiros. E interessante foi como apareceu esses 100 cruzeiros aqui. Um irmão que era membro da Igreja Presbiteriana Renovada, morava em Campo Mourão, e não tinha nada mais aqui do que amizade com o pastor Paulo Roberto, mas não tinha nada a ver com nós. Ele saía de Campo Mourão num dia chuvoso, uma noite chuvosa, para vir aqui nesse buraco, no barreiro, né? Para trazer um cheque de 100 cruzeiros. 100 cruzeiros para eu pagar a conta no dia seguinte. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus tem sustentado nós aqui. Deus faz milagres, faz milagres. Tem mais alguma? Tem muitas, né? Mas uma que marcou também uma coisa assim mais,
vamos dizer assim, mais doméstica, mas também envolve o trabalho, né? Tinha seminaristas do Instituto Bíblico de Cianorte que sempre vinham ajudar a igreja aqui, né? Porque a igreja passa muito tempo, às vezes, sem pastores, e mesmo assim eles vinham também, porque servia de estágio para eles também, né? E tinha um seminarista que ele vinha todo domingo, o Reinaldo. Aí, ele sempre vinha, ele às vezes pernoitava na casa dos meus pais, porque eu e o Ivone não tinha lugar quase nem para nós dois, né? E além disso, nós já tínhamos 2 filhos, né? Não, tinha uma filha. E ele pernoitava na casa dos meus pais, e às vezes eu tomava refeição na casa dos meus pais, e às vezes na nossa casa. E um dia meu pai foi com minha mãe ao médico, e quando vinha para casa, ele perguntou para minha mãe: você quer ir de ônibus ou a gente vai a pé? Minha mãe falou: não, nós vamos a pé. O que é o dinheiro que você vai pagar ônibus? A gente comprou uma mistura para o Reinaldo, uma mistura, né? Comprou uma mistura para o Reinaldo. E meu pai falou: mas isso não dá para comprar nada. Aí ela falou: olha, se der para comprar um ovo, já dá para fazer uma mistura para o Reinaldo. Aí, quando chegaram em casa, tinha uma caixa com produtos de mercado dentro da caixa. Eles foram ver o que tinha na caixa, tinha tudo que eles precisavam que não tinha em casa. Eles usaram os pais da a irmã Regina, não deve estar aqui hoje à noite, a irmã Regina Quesada, que eram amigos nossos, mas eu acredito que eles não estavam sabendo da nossa situação. E, então, quer dizer, uma questão assim, também a gente considera uma provisão de Deus, né? Legal. E aqui, como é que era aqui nessa época aqui? Essa época aqui já era na década de 80. 80 aí. Eu imagino que isso já era depois de 83, já era o pastor Wagner. O pastor Paulo parece que ficou até 83, né? Uhum. Aqui já era o pastor Wagner, então devia ser final de 83, 84, por aí. Era só a parte de baixo, né, que estava construída, mas nós já reuníamos ali embaixo. A primeira reunião que nós tivemos ali, assim como inauguração, foi num culto que comemoramos as bodas de ouro dos meus pais. Se eu não me engano, foi no mês de julho de 83. Diz que aqui quando chovia, molhava tudo lá embaixo. Molhava porque penetrava água aqui Na laje? na laje, né, e ia lá para baixo. E lá embaixo era tudo sem reboco, não tinha nada nessa época. E aqui a igreja já estava ficando pronta. 86, o templo já estava pronto aqui, a parte de cima, a nave do templo aqui. Isso. E a escola dominical era às 9 mesmo, olha só. Já tinha culto de jovem no sábado já. Já tinha. Acho que não chamava vetor, não. E aqui já foi a última estação antes da reforma que trouxe e colocou essa galeria aí, depois foi coberto ali fora, né? Então essa era a situação antes da reforma, que essa foto deve ser de 2000 e alguma coisinha aí. Aí o pastor Josimar já estava aqui, né, pastor? É. Já estava. Legal. E queria fazer uma última pergunta para os dois. E quando vocês, tendo passado por toda essa história, vem uma igreja hoje assim, com tantas pessoas, vocês começaram em 13, hoje nós somos em centenas, né? 2 cultos aos domingos, jovens, adolescentes, adultos, famílias, trabalho, uma oferta missionária de R$85 mil em um único fim de semana. Qual que é o sentimento que vocês têm olhando para a história e olhando para hoje aqui? Olha, meu irmão, é inexplicável, viu? É uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, porque além de ter tantos irmãos aqui, muitos que passaram por aqui, que hoje estão em outras igrejas, em outros locais do Brasil,
Deus fez uma grande obra, né? E, assim, falando a respeito das ofertas, o pastor Josimar disse que desde o começo a igreja já fazia esse trabalho missionário, né? Mas eu fico muito feliz porque é uma coisa que eu desejava muito, tinha muito no meu coração, e o pastor Josimar implementou mesmo um trabalho importantíssimo, e hoje nós estamos vendo o que a igreja está fazendo no campo missionário, né? Eu louvo a Deus, uma alegria muito grande, e espero que ainda possa haver um progresso maior ainda, que Deus me dê mais uns dias, além desses 80, para me alegrar mais no Senhor ainda, com a operação dele na igreja. Ai, graças a Deus, né, que a igreja cresceu mesmo. A gente nem imaginava como é que poderia acontecer, né? Mas é uma alegria muito grande, muita gratidão a Deus. A irmã Cari está aqui, a Eloar, lembra do tempo que nós orávamos pedindo, né, ao Senhor, jovens, casais também, famílias, né, para a igreja. E era na época do pastor Luiz Carlos, isso. E com o pastor Geraldo, então foi acontecendo isso, essas orações, né, foram respondidas, e agora muito mais ainda, né? Como que eram essas orações? Vocês acordavam que hora? Eu não me lembro bem o horário, mas era de madrugada e nós orávamos umas pelas outras, né? E também pedindo ao Senhor. Começava 3 horas da manhã, né? Começava 3 horas da manhã, vocês iam ligando uma para as outras? Ligavam uma pelas outras, Era tipo uma corrente assim, ligava uma e desligava, ligava para outra? Sim, Amém. Tinha 1h da tarde, tinha gente orando ainda. Ainda, Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Olha só. É isso que formou a gente aqui, né? A gente chegou aqui através de muita oração. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque foi difícil, a gente não tinha um lugar, né? Assim, a gente andava, um dia estava aqui, outro dia estava para lá, e foi meio difícil, né? Aí foi uma bênção quando nós conseguimos aqui, e também a batalha, né? Depois de ter mais pessoas também, né? Glória a Deus. Nós agradecemos vocês porque vocês perseveraram. E agora é a nossa vez de perseverar, amém? Amém. Pode falar. Toda a glória é do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito por nós. Eu queria que queria que a irmã Ivone fizesse essa oração. Hoje de manhã o irmão Isaías orou e queria que nós ficássemos de pé. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te engrandecer, Te louvar. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, por tudo que nós temos vivido aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, cada coração aqui, cada vida, Senhor. E alcança muito mais, ó Pai, muitas pessoas ainda, Senhor, que, ó Deus, deve ser alcançada, Senhor. Aqui em volta da igreja, Senhor, muitos jovens, muitas famílias, Senhor, ainda precisam ser alcançadas. E nós Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajuda, Senhor, a falarmos muito mais ainda da Tua palavra, aqueles que não Te conhecem, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, dos pastores que passaram aqui, pela vida, Senhor, de todos os pastores, de todos os irmãos, Senhor, que foram membros aqui, estão também em outros lugares Te servindo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Josimar, sua família e todos que estão aqui. É gratidão do nosso coração por tantas as bênçãos. O Senhor sempre foi fiel e sustentou as nossas vidas até aqui, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, gente.
Amém. Enquanto nós vamos arrumando aqui, né, os detalhes, que coisa boa. Você pode se assentar aí. Muito obrigado. Bom que nós podemos parar um pouquinho nesse tempo para pensarmos na nossa história. Nós somos uma igreja que tem história, né? E bom que a gente pode ouvir junto um pouco disso. Fizemos questão de separar esse domingo específico, nesse ano já de tanta celebração, para nos lembrarmos um pouquinho. Eu queria já adiantar para você uma surpresa. Uma surpresa não, né? Uma programação. Na nossa próxima ceia você não pode faltar. Os 2 últimos pastores que passaram por aqui vão estar conosco, né? Vai ser uma alegria revê-los, recebê-los, não é? Aqui entre nós, pastor Luiz Carlos Gomes, pastor Geraldo Lucas. Eu estive conversando com eles esses dias, já confirmaram presença, e você não pode faltar mais de jeito nenhum, não é? Primeiro porque é a ceia do Senhor, segundo porque nós estamos nesse ambiente de celebração, nós vamos poder ouvir um pouquinho mais das histórias e poder celebrar o Senhor juntos por causa disso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas e viesse para o capítulo 24. Eu tenho alguns minutos aqui para trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra com base nas Escrituras. Eu creio que o Senhor já está falando com você muito, estava ali sentado ouvindo, e que coisa boa a gente poder ouvir essas coisas. O Senhor fala conosco dos modos mais diferentes. Lucas, e venha para o capítulo 24, por favor. É bom a gente poder ouvir essas coisas e vê-los interagindo, né? Isso é tão lindo, né? Temos história, né? Louvado seja Deus por isso. E muito dessa história, né, muitos de nós construímos juntos. Eu estou aqui nessa igreja como membro desde 1999. Selminha chegou grávida aqui do Pedro. Então, aquela escadaria que vocês viram aqui, eu me lembro uma vez que eu desci 18 vezes com o João Lucas, o culto correndo aqui dentro, ele pequenininho. Ele olhava para baixo, apontava para baixo, lá ia eu para baixo com ele. Aí daqui a pouco ele olhava para cima, apontava para cima, lá ia eu subindo de novo com ele. Não é? Naquela época não tinha berçário, não tinha nada, era diferente o negócio. Nem ar-condicionado não tinha. Não é? Mas foi um tempo abençoado da parte de Deus para nós. Bom que nós estamos juntos. Lucas capítulo 24. Eu chamo você para lermos a partir do versículo 28. Assentado assim mesmo como você está, aí na sua casa também. Nós vamos ler a palavra do Senhor e ela diz assim: Então chegaram à aldeia de Emaús, para onde iam, e Jesus fez como quem ia prosseguir a viagem. Então aqueles 2 discípulos o constrangeram, dizendo: Por favor, fique conosco, já é tarde, o dia já declina. E então o Senhor entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão, o abençoou e o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. E logo, imediatamente, o Senhor desapareceu de diante deles. Então um disse ao outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora eles se levantaram e retornaram para Jerusalém. Até aqui. Muito bem, obrigado. Você pode orar num instantinho, uma oração rápida. Pede para Deus falar um pouquinho mais com você nessa hora. Pede para o Senhor abençoar a pessoa que está do seu lado, abençoar a vida de quem fala. Temos alguns minutos ainda para esse tempo aqui. Nossa oração é essa, Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Necessitamos que o Senhor avive o nosso coração. Essa é a nossa necessidade, mais do que qualquer outra. Precisamos de um inflamar do Senhor sobre nós. É a nossa oração, por isso pedimos. Fala conosco nesse tempo em nome de Jesus. Amém. Essa é a parte final de um relato poderoso. Ele começa lá pelo volta do versículo 13. 2 discípulos saem de Jerusalém. Diga comigo, eles saem de Jerusalém. Era o domingo da ressurreição. Já havia rumores de que Jesus havia ressuscitado, mas eles não estão assim muito animados com essa história, não. E Lucas vai registrar para nós então o que acontece. Só Lucas faz essa narrativa um pouco mais completa. Marcos fala um pouquinho, mas bem curto. Quando a gente observa na visão de Lucas, a gente observa esse relato com esses detalhes todos. 2 homens, um deles chamado Cleopas, parece
que aí um parente de Jesus, a tradição vai dizer para nós que ele era um dos tios de Jesus Cristo. Eles estão a caminhos de Emaús. Emaús fica, segundo a sua Bíblia, aí, a 60 estádios de Jerusalém. Possivelmente a sua Bíblia já, talvez com uma tradução um pouco mais adaptada, ela vai dizer para você que isso é em torno de 11 a 12 quilômetros de distância. Então eles estão em Jerusalém, eles saem de Jerusalém e eles marcham então para Emaús. A ideia deles é ficar, parece que longe de Jerusalém, distante um pouco do fervor daquilo, das coisas que eles haviam experimentado e das dores que tinham sido tão intensas nos últimos dias. Esses dois discípulos eram discípulos de Jesus Cristo. É certo que não estavam inseridos entre os 12 apóstolos. Imaginamos que eles compunham aí o grupo dos 70 que havia sido enviados para expulsar demônios, curar enfermos. Eles haviam andado com Jesus e sido influenciados por Jesus durante os últimos anos, andado com ele, aprendido com ele, sendo discipulado por ele, mas agora Jesus morre na sexta-feira, é domingo, e eles estão indo embora para Emaús. E é tão maravilhoso, e a Bíblia diz que enquanto eles vão andando e conversando, Jesus se aproxima deles. É tão bom quando Jesus se aproxima. Tão bom quando Jesus chega perto, da gente, dos outros. E esse relato nos fala de um Jesus que se aproxima de dois homens que estão se distanciando. Eles estão se afastando. O movimento deles é contrário a tudo aquilo que se imaginava que se deveria fazer. E apesar deles estarem fazendo isso, Jesus vem ao encontro deles. Antes de ir ao encontro dos 12, dos demais, Jesus vem atrás desses dois discípulos, vem falar com eles. E isso é tão maravilhoso. Depois você lê com mais vagar o texto, vai fazer bem para o seu coração. Eu olho para esse texto e propus isso para a igreja hoje de manhã, porque esse texto fala comigo e quero compartilhar isso com você. Eu olho para esse texto como um momento de um dos grandes avivamentos que a Escritura relata para nós. A Bíblia vai falar de muitos avivamentos, e esse é um dos que eu prefiro, é um dos que eu gosto de ver, e eu vou pensar com você um pouquinho sobre isso. Aqueles dois discípulos não estão nada bem, eles não estão nada bem, o quadro deles não é nada bom, e por isso a gente vê um avivamento em andamento aqui. Ele está fresquinho, ele está aparecendo, ele está surgindo, e ele começa com esses dois homens na direção errada. Diga comigo, na direção errada. Eles estavam indo para um lugar equivocado. Jerusalém era o centro do universo inteiro. Olhe para mim, por favor. Espiritualmente, Jerusalém era o palco da obra de redenção. O Cordeiro tinha sido entregue. A palavra profetizada para Adão e Eva lá no início, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, tinha acabado de se cumprir. Jesus tinha ressuscitado. A obra de remissão, de redenção, de perdão dos pecados, o rasgar do véu, o caminho aberto diretamente para Deus, tudo isso está acontecendo em Jerusalém. Um acontecimento poderoso do morto se levantar pelo seu próprio poder está se dando em Jerusalém. Jerusalém é o centro dos grandes acontecimentos espirituais do momento, e os cabras estão indo na direção errada. Eles estão saindo do lugar da ação de Deus, eles estão saindo do lugar da manifestação poderosa de Deus e indo para um outro lugar. Veja se não estão errados, veja se não estão equivocados. Eles não conseguem ver a obra de Deus, eles não conseguem crer na obra de Deus, eles não conseguem esperar mais um pouquinho. Há um cheiro de algo novo, há uma notícia de algo poderoso acontecendo, mas imagina se eles querem esperar mais um pouquinho. Eles estão olhando para outro lugar e achando que o outro lugar é melhor. Eles estão olhando para Emaús e estão achando a vida em Emaús é melhor. Emaús tem algumas coisas que aqui em Jerusalém não tem. Nós vamos para lá então, e lá vão os dois, empreendendo muito esforço, lá vão os dois dedicadamente, mas na direção errada. Isso diz para mim que eles estão precisando de um avivamento. Eles estão com força no sentido errado. E talvez você esteja assim nessa noite, aqui nesse lugar, pondo toda a sua energia numa direção errada. Lá vão esses nossos irmãos se afastando do lugar onde eles deveriam permanecer. Eles vão tristes. Versículo 17, você está com a sua Bíblia aberta, pode mantê-la aí. Versículo 17 vai dizer que Jesus pergunta para eles por que eles estão tão tristes. Olha que coisa interessante. Eles não estão bem,
Eles estão precisando de um avivamento, porque a tristeza tinha tomado o coração deles. Eles estão, de certo modo, abatidos, eles estão, de certo modo, derrotados, eles estão feridos, eles estão pesados. Talvez os passos deles sejam passos de gente cabisbaixa, de gente entristecida. Não há uma alegria espiritual, não há um sorriso, não há um gozo, não há uma esperança. Os homens estão tristes a ponto do transeunte que começa a andar junto com eles não conseguem identificá-lo bem. Agora essa pessoa olha para eles e fala: mas vocês dois estão com a cara tão triste, o que está acontecendo com vocês? Eles não estão bem, eles precisam de um avivamento. Eles tinham perdido o mestre, eles tinham perdido o amigo, eles tinham perdido o companheiro, eles estão doídos, eles estão derrotados. Lá vão dois homens se afastando do lugar onde Deus manifesta o seu poder, e eles vão tristes em direção a um lugar que eles acham melhor. Eles precisam de um avivamento, eles não estão bem. Olhe para eles mais um pouquinho, versículo 21 a 24, vão dizer para nós assim, versículo 21, por ali ele começa dizendo: nós esperávamos que ele fosse o Messias, nós acreditávamos que ele era o libertador de Israel, mas ele morreu e já faz 3 dias. Eles estão agora mal, eles não estão bem, porque o coração deles está desesperado, está decepcionado. Eles arrastam a tristeza e a dor de algumas pessoas que estão frustradas com Deus. Eles estão frustrados com a obra de Deus, eles estão decepcionados com o tempo de Deus, eles estão decepcionados com o jeito que Deus age. Nós acreditávamos que Ele era a nossa esperança, e Ele não respondeu a nossa oração. Nós acreditávamos que Ele ia mudar tudo, e agora Ele está enterrado ali, sepultado já faz 3 dias. Nós achávamos que tudo ia dar certo, mas não está dando nada certo. Esses homens estão nada bem, porque se afastam de onde deveriam permanecer, estão tristes e vão decepcionados. Olhe para mim, por favor. Nenhum dos dois, eu imagino, poderia negar os milagres que eles haviam visto. Eu penso que nenhum dos dois teriam condições de negar as curas que eles viram Jesus fazer e as curas que eles haviam feito. Esses homens aqui, eles foram enviados por Jesus. Você se lembra? Nós estamos lendo o livro de Lucas, no nosso plano de leitura bíblica. Eu chamo você a ler com a gente. Jesus envia lá os 70, e possivelmente esses dois estão juntos. Eles expulsam demônios, eles curam os enfermos, eles pregam o evangelho, pessoas se convertem, eles voltam felizes da vida, dizendo: nós expulsamos demônios no teu nome. Eles não tinham como negar as experiências que eles tinham visto Jesus fazer, e as experiências que eles tinham experimentado e fizeram em nome de Jesus Cristo. Eles não podiam negar o poder da palavra que tinham ouvido. Eles não podiam negar o poder da compaixão, da misericórdia, do acolhimento que eles tinham experimentado. Mas agora eles não estão bem. Eles não têm vigor algum. Aquelas experiências deles, aquele ânimo deles, aquela alegria deles, aqueles milagres que eles viam e fizeram, agora não conseguem sustentar a fé deles. Aquelas boas lembranças, aquelas boas marcas não conseguem sustentar o ânimo deles. Olhe para eles. Eles estão sem fogo. Eles estão sem paixão. Eles estão tristes. Olhe para mim, por favor. Esses dois homens não estão nada bem, porque tristes, decepcionados, eles não procuram avivamento. Alguém que não está procurando avivamento não está bem. Alguém que está sucumbindo diante das tristezas da vida, sem recorrer a Deus com esperança, não está muito bem. E eu olho para esses homens decepcionados com Deus, eles não procuram avivamento, eles não querem um recomeço com Deus, eles não estão esperando o cumprimento das promessas de Deus, eles estão achando que lá em Emaús a vida pode ser melhor, porque isso tudo já ficou para trás. Faz 3 dias que ele morreu e ele não está respondendo. Esses homens não querem um avivamento, eles não procuram um avivamento. E esse é um momento de quando um homem ou uma mulher não está procurando avivamento, é uma das grandes evidências de que isso é o que ele e ela mais precisam. Há um cheiro de avivamento nessa caminhada deles, porque o que eles mais precisam é de um avivamento. O grito dessa caminhada deles é assim, aviva-nos, por favor.
Eles não estão dizendo isso com os lábios, mas a decepção, a tristeza, a fuga, grita para Deus. Essas pessoas, elas precisam de ser avivadas. E eu fico olhando isso e achando isso tão maravilhoso, porque eles precisam de um recomeço espiritual. Jesus vem atrás deles. Bênção. Dão glória a Deus aí. Jesus veio atrás daqueles homens que precisavam de um avivamento. E você consegue ver o avivamento? O texto diz para mim, esse texto que nós lemos, essa parte que nós lemos, ele mostra para mim e para você o avivamento acontecendo. O versículo que nós observamos diz para mim e para você que eles retornam para Jerusalém. Você percebe? Eles caminham de Jerusalém e agora é de noite. Eles terminam de comer e eles largam o conforto para casa, eles largam o descanso para casa. Eles não têm medo, não têm mais medo da noite, eles não têm mais medo dos salteadores, dos assaltantes da noite. O negror da noite não os assusta mais. Eles se levantam e correm 12 quilômetros de volta para Jerusalém. Sabe por que eles fazem isso de noite mesmo, sem descansar mesmo? Sabe por que eles fazem isso sem temor, sem insegurança? Sabe por que eles fazem isso? Porque agora eles estão avivados. Alguém avivado se levanta rapidamente. Alguém avivado tem um fogo no coração, uma paixão no coração, que suprime, que dirime, que diminui os seus medos. Eles já não têm mais medo, diz o texto bíblico. Eles já não estão mais cansados fisicamente. A alma está celebrando, o espírito está empoderado. Então, o que é um cansaço físico? Nós conseguimos correr de volta 12 quilômetros para Jerusalém. E agora eles correm de volta 12 quilômetros para Jerusalém, avivados por uma mensagem. Homens avivados, irmãos, têm uma mensagem. A mensagem deles é essa: nós o vimos, ele está vivo. Olha que mensagem poderosa. Deixa eu dizer uma coisa para você: gente avivada tem mensagem no local de trabalho, gente avivada tem mensagem na faculdade que frequenta. Olha bem para mim, eu frequentei a universidade por 5 anos, eu fazia culto toda semana na hora do intervalo. Tinha uma mensagem. Hoje de manhã eu estava dizendo para as pessoas aqui que sabe para onde eu e a Selminha íamos nos carnavais por alguns anos? A gente ia para os bailes de carnaval. Você ia achar eu e a Selminha nos bailes de carnaval, distribuindo folheto para as pessoas, evangelizando pessoas, ajudando pessoas com coma alcoólico nos clubes de Maringá. Meus irmãos, aquelas músicas eram horrorosas. Eu não sei como é que as pessoas conseguiam ficar 5 noites lá dentro naquelas mensagens horrorosas, mas nós estávamos avivados, nós tínhamos uma mensagem: Jesus salva, liberta, transforma, Jesus pode mudar a sua vida. Olha esses homens, eles estão avivados, eles têm uma palavra para a sua geração e para os seus amigos. Agora eles estão renovados. A mensagem de tristeza deles, a mensagem de decepção deles, fora substituída, fora coberta, fora destruída. Eles agora têm o coração aquecido, eles têm um coração inflamado. Você consegue ver o avivamento? Olha que mudança poderosa. De alguém que tem tristeza no olhar, eu imagino que agora eles têm um brilho no olhar, eles têm um fogo no olhar. Jesus está ressuscitado. Que mensagem, que avivamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: esse é o fim da história. Isso é consequência. Isso aqui que eu acabei de dizer para você são as consequências do avivamento. Como é que eles são avivados? O que é que os aviva? 2 coisas. Primeira coisa, o velho. Diga comigo, o velho. O antigo, diga comigo, o antigo. Diga comigo, o que já tinham, diga, o que já tinham. Isso, essa é a primeira coisa que os aviva. Quando você observa a caminhada de Jesus com eles, naqueles 12 quilômetros, eu não sei quantos quilômetros Jesus anda com eles, mas quando Jesus vem para andar com eles, uma das coisas que Jesus vai fazer com eles é chamá-los para crer naquilo que eles já tinham ouvido. Jesus não traz nada novo. Olha para a caminhada deles com Jesus, não tem nada novo. Jesus olha para eles e diz o seguinte, versículo 25, vocês são loucos. Versículo 25, está aí. Loucos, tardios de coração, hoje gente demorada, para crer em tudo que os profetas já disseram. O que Jesus está dizendo aqui para avivar aqueles homens, e faz parte do avivamento que eles experimentam, é fazer
com que eles se lembrassem de que tudo que eles já tinham lido e vivido era suficiente para manter a alma deles aquecida. Quando eu e você nos abrimos para a expectativa de um avivamento, eu preciso lembrar você, avivamento não tem a ver com coisas novas, tem a ver com mensagens que nós já conhecemos e que precisam ser aquecidas e despertadas dentro de nós. É isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus os chama para crer, e Jesus faz uma exigência de um retorno mais apressado ao que eles já sabiam. Eu disse para a igreja matutina hoje aqui que ser tardio é uma posição que incomoda o Senhor. Olhe para mim, Sião, será que nós não estamos sendo tardios? Às vezes você é muito boa para correr atrás do seu doutorado, da sua pós-graduação. Às vezes você é muito bom para correr atrás da meta da sua empresa e aumentar o seu salário. Às vezes você é muito bom para correr atrás dos seus sonhos, você é ágil. E talvez o Senhor olhe para você e diga: tardio para crer, tardio para obedecer, lento para reagir. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem para mim. Se você serve um Jesus bonzinho, que não dá bronca em ninguém, você criou um Jesus para você. Isso é idolatria. O Jesus bíblico não é isso que você está pensando, não. O Jesus bíblico é o que a Bíblia diz que ele é. E aqui ele olha para pessoas fora do prumo e diz assim: loucos. Hein? Será que o Senhor não está dizendo uma palavra mais ou menos assim para você hoje? Filha, você está doida? Hã? Filho, você não está muito lento? Você não está por fora das coisas? Presta atenção. E aqui o Senhor então vai chamar aqueles homens para ministrar ao coração deles o que eles já sabiam e cobrar deles uma reação em direção àquilo que eles já tinham, em direção àquilo que eles já sabiam. O avivamento, irmãos, pressupõe mais de disposição para crer, para se inclinar àquilo que nós já sabemos. Avivamento pressupõe um senso de urgência maior em relação àquilo que o Senhor já nos propôs. Quando aqueles homens estavam derrubados e frios e vazios, quando o Senhor vem trabalhar com eles, você se lembra? Eles dizem o seguinte: o nosso coração estava aquecido quando Ele nos expunha o quê? As Escrituras que estavam à disposição deles há tanto tempo. Avivamento, meu irmão e minha irmã, tem a ver com isso. Para avivá-los, o Senhor não trouxe nada novo a princípio. O Senhor mexeu no que já tinha. O Senhor os desafiou ao comprometimento com aquilo que eles já sabiam, Sião. Para avivar o coração daqueles homens ali, o Senhor os prendeu àquilo que eles já tinham. Para avivar o coração daqueles homens, a ponto deles se levantarem como levantaram e correr como correram, com uma mensagem nova, uma coragem nova, um fogo novo, um brilho novo, o Senhor soprou a brasa que eles já tinham. Se você está aqui nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem avivamento para o seu coração. Deus tem algo novo para o seu coração. Já há um cheiro de avivamento, há uma chuva de avivamento chegando. E ela começa, meu irmão, quando você e eu nos voltamos para aquilo que Deus já nos deu. E valorizamos aquilo que já nos deu. Muitas vezes nós estamos achando que avivamento tem a ver com coisas novas. Mas eu preciso lembrar você, à luz desse texto e de tantos outros, que avivamento tem a ver com o retorno àquilo que a gente já sabe, e prática daquilo que Deus já nos deu. Valorização daquilo que nós já recebemos. Retorno ao primeiro amor que nós já tínhamos vivido. É isso que Deus tem proposto para mim e para você. Você gostaria de ser avivada, minha irmã? Você gostaria de ser avivado, meu irmão? Talvez não, porque esses homens aqui não estavam preocupados em avivamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer avivar a igreja dele. É interesse dele em fazer isso. Foi somente depois de trazer à mente deles o que eles já sabiam. Foi somente depois de exigir deles crença no que eles já tinham. Foi somente depois de descortinar os olhos deles para a revelação que eles já haviam recebido.
foi somente depois de exigir deles mais rapidez, mais celeridade, mais senso de urgência com respeito às coisas de Deus. Foi só depois de fazer isso que Jesus lhes deu algo novo. Vocês percebem o que Jesus fez novo para eles? Novo. A única coisa que Jesus fez nova diante deles, naquele momento, para avivá-los, foi sumir. Esse foi um impacto novo. Porque a palavra foi a mesma. O partir o pão foi o mesmo. Dar graças foi o mesmo. E agora, em poder e glória, ele desaparece. E aqui é o único elemento novo que nós temos. O velho é Jesus trabalhando tudo que eles sabiam. E agora ele dá neles um impacto do sobrenatural de novo. Um impacto de grandeza, um impacto de algo poderoso, algo novo. Ele some. Avivamento tem a ver com relembrar coisas antigas e receber um impacto novo da parte de Deus. E eu preciso dizer a você nessa noite, Deus quer nos reavivar. Porque Ele sabe que é isso que nós mais precisamos. Minha irmã, você está correndo atrás de um título novo na sua faculdade. Isso é bom, não é ruim. Corra. Mas o que você mais precisa é do seu coração ardendo pelas coisas de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com você, irmãos. Nós gostamos de cultos e é bom a gente ter esses cultos aqui, mas deixa eu dar uma palavra para você. Sabe o que o Senhor quer fazer? Ele quer mudar os nossos cultos. Ele quer mudar a gente. Tem algo novo da parte de Deus para nós. Tem um avivamento para nós. E isso começa com um olhar atento para o que Deus já fez. Isso se passa por um retorno com urgência e rapidez nas coisas que são de Deus, porque quando nós fizermos isso, o Senhor vai nos impactando então, com unção nova, com visão nova, com palavra nova, com movimento novo. Quando nós praticarmos o que já sabemos, quando nós valorizarmos o que já temos, quando a obediência for uma marca nossa em relação ao Senhor, quando nós tivermos urgência e sede por Deus e pelas suas coisas, irmãos, Deus vai soltar visão nova, Deus vai soltar unção nova, fogo novo, porque é isso que Ele tem para mim e para a sua vida. Deus tem um avivamento para o meu e para o seu coração, se nós aceitarmos o desafio que o Senhor nos faz de diligentemente procurarmos crer nas verdades que nós já temos. Se nós aceitarmos o desafio de entendermos que o Senhor quer que nos apressemos em cumprir a sua vontade, irmãos, em obedecer os seus preceitos, em nos inclinarmos diante dEle, algo novo da parte de Deus vai atingir a sua vida. Você não vai se reconhecer. Algo novo vai atingir as nossas células. Algo novo vai atingir os nossos cultos. Quando nós voltarmos para aquilo que o Senhor já nos deu, algo poderoso da parte de Deus vai se manifestar no nosso meio. Porque é isso que Deus tem para nós. E eu tenho uma palavra para você. Nós já temos cheiro de reavivamento no nosso meio. Já temos cheiro de reavivamento no nosso meio. Eu queria chamar você para a gente se colocar em pé um instantinho. Você pode fazer isso aí onde você está, antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Você já tem os elementos da ceia na sua mão, por favor. Ache-os aí, deixe-os perto aí. E a hora que você achar aí na sua mão, já está perto esses elementos, eu vou pedir para você curvar a sua cabeça um instantinho. Curva aí a sua cabeça um instantinho. Eu sei que o Espírito Santo falou com você aqui nessa noite. Tem alguém hoje aqui nesse lugar, talvez na galeria ou aqui embaixo, que precisa entregar a vida para Jesus. Você nunca entregou a vida para Jesus. Hoje, aí onde você está, você poderia dizer algo mais ou menos parecido com isso. Falar: Jesus, me recebe. Jesus, muda a minha vida. Eu me entrego ao Senhor nessa noite, aqui nesse lugar. Se você fizer isso com fé, o Senhor vai salvar você, Ele vai transformar você.
Tem gente aqui hoje que precisa de se reconciliar com Jesus. Você está longe dos caminhos do Senhor e você sabe que você está longe. Hoje, aqui nesse lugar, há uma mensagem de Deus para você. Você pode voltar para Deus hoje. Eu disse hoje de manhã para algumas pessoas aqui, quero repetir para você. Você não precisa consertar nada antes de vir. Você precisa se levantar para vir crendo que Deus tem o poder de ajudar você a consertar tudo depois. Há uma mentira de Satanás ecoando na mente de algumas pessoas. Ele diz assim: você precisa largar isso, você precisa deixar aquilo, você precisa consertar aquilo, para você ir diante de Deus, porque senão Ele não te aceita. Deixa eu dar uma palavra de verdade para você nessa noite, aqui nesse lugar. Deus te recebe do jeito que você está. Você precisa se levantar e voltar. Então, se você me ouve nesse lugar, hoje aqui, talvez assentado aí no sofá da sua casa, Deus chama você para um tempo de reconciliação. E Sião, eu preciso dizer para mim e para você, para minha esposa sentada aqui, meus filhos, nós que estamos aqui, os irmãos mais antigos e os mais novos, Deus quer avivar a gente. Ele anseia por homens e mulheres inflamados. Ele não nos quer no caminho errado, afastando-nos dele, dos seus propósitos, saindo do lugar da perseverança. Ele não nos quer entristecidos e decepcionados com ele. Ele nos quer cheio de coragem, cheio de fogo, cheio de mensagem. Ele tem isso para mim e para a sua vida. Creia nisso aí. Hoje, nesses dias, nesse tempo, o Senhor está sinalizando para mim e para você algumas coisas que nós precisamos voltar a fazer, coisas que nós precisamos voltar a crer. Não há novidade, são coisas antigas que nós já vivemos antes. O Senhor nos chama a valorizá-las com pressa. Com pressa. Porque quando a gente começa a fazer isso, Ele vai impactar a gente, aí sim, com coisas novas para a glória dEle. Eu quero chamar você para nós consagrarmos esse tempo aqui, nos minutos que temos ainda, e chamar você para esse tempo da ceia do Senhor. Você tem aí os elementos, e essa cerimônia não é uma cerimônia nossa aqui da Igreja Batista Sião, ela é uma cerimônia dos salvos. Se você é salvo por Cristo Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você deve participar conosco, não importa qual seja a igreja evangélica que você pertence. Se você é cúmplice da mensagem dessa cerimônia, você deve com ousadia participar dessa cerimônia conosco. Se Jesus é o seu Salvador, se você crê que Ele veio em carne, se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, se você crê que Ele ressuscitou o terceiro dia, se você crê que Ele está coroado à destra de Deus e vai voltar para buscar a sua igreja, então essa cerimônia é sua, porque essa cerimônia testemunha tudo isso. Ela anuncia tudo isso. E somente os que creem assim devem participar dela agora. E diz assim o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, partido por vocês. Você tem aí essa porção do pão nas suas mãos. Pegue ela e dê graças ao Senhor. Agradeça ao Senhor. O corpo do Senhor foi partido por nós, foi moído por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. O profeta Isaías, séculos antes, ele anuncia essa obra e diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Assim que você agradecer ao Senhor de modo suficiente, eu chamo você a comer do pão. Agradeça e coma. Faça isso aí onde você está. Você também tem nas suas mãos uma porção do suco da uva. O texto bíblico diz que, semelhantemente, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, olhou para os seus amigos e disse: este cálice é um cálice de uma nova aliança feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão,
Todas as vezes que vocês beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Oh, irmãos, que coisa poderosa. Hoje, aqui nesse lugar, nós anunciamos a vitória do Cordeiro. Hoje, aqui nesse lugar, com essa cerimônia, nós gritamos para nossa alma, às vezes turbada e preocupada: existe alguém assentado no trono, e Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso Deus. Ele tem um compromisso conosco, e o compromisso dele conosco é tão sério, que Ele garantiu esse compromisso com base no seu próprio sangue. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu chamo você então a participar dessa porção do suco da uva comigo, até que Ele venha, Sião. Aí onde você está, sem muita pressa, você pode encerrar esse culto. Você pode agradecer por tudo aquilo que o Senhor ministrou à sua vida, ao seu coração, as boas lembranças. Pode agradecer por aqueles que já passaram por aqui antes. A gente está nesse templo tão bom, alguns irmãos se sacrificaram tanto, doaram tanto, investiram tanto. Você pode agradecer pelo tempo de louvor que teve, pode agradecer pelo ambiente bom que nós ainda temos, pela liberdade que nós ainda temos de cultuar juntos. Você pode agradecer aí pelo sangue derramado, pelo corpo partido. Você pode agradecer porque há um avivamento da parte de Deus para você. Ele se interessa em renovar você. Agradeça e termine o culto assim. Para Ele são todas as coisas. Nós podemos encerrar esse tempo cantando uma canção que exalta Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, podemos dizer isso mais uma vez? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ainda mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. Canta forte, Sião. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Vamos ficar aqui mais um pouquinho, com profundas riquezas, diga isso aí. Quão profundas riquezas, o saber de Deus. Quão insondáveis são, Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus
Canta as riquezas do Senhor. Diga, quão profundas riquezas. Quão profundas riquezas. Aí na galeria, levante a voz. E o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos. A Ele a glória. Glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Senhor, despede em paz o teu povo. Teu povo te glorifica nessa noite. A glória pertence a ti, o domínio pertence a ti, a sabedoria pertence a ti, as riquezas, a soberania, os reinos pertencem a ti. Tu és digno, Senhor. Tu és digno e nós te bendizemos aqui. Agora que saímos, Deus, para nossas casas, saímos para a vida fora desse templo, leva o teu povo em paz. Que essa semana seja uma semana da sua revelação, da sua vida sobre cada um de nós. Que o culto que a gente começa agora seja um culto vívido, cheio do Senhor. E que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, comunhão, consolação do Espírito Santo, seja renovado sobre você, sobre aqueles que você ama. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém. Deus abençoe, Senhor. Paz e graça, vida de Deus sobre você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.